Se você observar, nos últimos anos, e não é coincidência, porque é quando entra em vigor A lei. a lei, não uma lei federal, uma resolução, mas vamos botar lei. A lei antimanicomial. Começam a fechar. Pode observar a quantidade de esquizofrênicos crônicos, psicóticos crônicos na rua aumentou. E aumentou em todos os estados. Não foi nenhum nem outro, né? Não. Porque não tem pra Eu onde tenho eles irem, viajado muito, eu tenho observado isso. Por exemplo, um lugar que eu tive muito ano passado, esse ano, né, que já está quase virando, Minas Gerais, né? BH. Eu estava em BH e foi muito interessante. Eu fico ali perto do Shopping Savassi. E aí eu gosto de ficar ali, eu já conheço aquelas lojinhas, me dou com todo mundo. Aí eu estava vendo as lojinhas que eu já conheço até os vendedores, bato papo. E aí eu de noite, acho que eram umas 7h30, 8 horas da noite. Eu estava com a Fernanda, né? E aí ela chegou para mim e falou assim, vamos passar no shopping, porque eu acho que tem aquela loja de maquiagem. Não sei. Eu falei, vamos que eu estou precisando. O que aconteceu? Quando a gente está indo para atravessar, para ir para o Shopping Savassi, que abriu uma loja da Kiko, que eu adoro, que é uma marca de maquiagem que eu gosto muito, aí daqui a pouco eu estou ouvindo um berro assim, desliga! Eu achei aquilo, olhei. Aí a Fernanda, eu acho que tá falando com você. Eu falei, comigo? Aí, como uma boa assessora sempre pronta pra tudo, né? Exatamente. Aí eu olhei e falei assim, aí ele olhou, aí eu olhei na direção, ele falou, desliga esse computador, tá dando interferência na minha cabeça. Desliga! Nitidamente ele estava delirante. E na cabeça dele, no delírio dele, eu não tinha computador nenhum. Não estava nem com o celular na mão. Eu estava com uma bolsa. Sim. Na cabeça dele, eu tinha um computador na bolsa e aquele computador estava emitindo ondas ou estava fazendo coisas que estavam alterando todos os pensamentos dele. E aí, eu tive que literalmente acelerar o passo, entrar no shopping. Tá? Por quê? Porque ele podia agredir. Mas não a minha pessoa. Mas quem ele estava enxergando. Nesses casos, qual que é a melhor maneira assim, a de melhor agir? maneira é a gente pedir ajuda policial, né? Falar, olha, esse cara tá delirando. Entendeu? Nós temos que ver para levar para um hospital, nós temos que ver para fazer uma medicação, porque não adianta a conversa. Não. As pessoas têm que entender que é bonito, às vezes, algumas coisas do tipo, nos filmes a pessoa vai lá, faz uma terapia. Conversa, né? Reverte aquilo. Isso é maravilhoso, mas existem casos que não são assim. A gente adoraria que fosse, existem casos graves. E a psicose é uma dessas coisas. A psicose mais comum é a esquizofrenia. Existem outras. Então, eu tenho notado que essas pessoas estão aumentando, porque elas não têm para onde ir. Elas viviam dentro de um hospital. Porque elas foram, a própria doença levou a problemas com a polícia, com o sistema. Com a lei, né? Com a lei. Por quê? Porque ele podia chegar para mim e ele podia me agredir. Podia. E torna a dizer, não era a mim, não era a Ana Beatriz, era alguém que ele julgava estar interferindo de forma muito dolorosa no pensamento dele. Caramba. E isso acontece, não precisa muito. A gente quando teve... Eu quero que as pessoas entendam o que é a psicose, o que é a esquizofrenia. Porque não é uma coisa tipo, teve um trauma e ficou. Não é algo que a pessoa controle, né? Literalmente ela tá em outro mundo. E não tem magia, e não tem uma palavra que vai resolver. Não tem ninguém. E eu falo ninguém, não tem pastor, não tem coach, não tem psiquiatra, não tem psicólogo que vai chegar e fazer assim. Não vai. Se fizer isso, está botando em risco a vida da pessoa e a própria. Entendeu? Por quê? Porque quem teve casos desse, trabalhou em hospitais e viu, sabe do que eu estou falando. Quem não viu, teve tem algum que se episódio informar. assim que te marcou, que já aconteceu nessa experiência de hospitais? Teve.
Teve. E eu tenho visto, por exemplo, eu estava outro dia em Fortaleza, eu olhei da janela do hotel e falei, ali tem um esquizofrênico crônico. Porque eles estão caminhando pelas ruas. Onde eles vão morar? Não tem lugar, né? Porque eles não têm para onde voltar. Porque a família já desconectou há muito tempo. Entendi. Então, assim, nós precisamos rever essa resolução, não para que a gente retroceda. A grande maioria dos casos psiquiátricos são tratáveis em ambulatório. Não Tá tudo bem. tenha dúvida, está certo. Mas a gente não tem como colocar esses casos com a gravidade que precisa, com a moradia que precisa, dentro do CAPS. Então, abre-se uma discussão. Eu me lembro que quando eu fazia residência no hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Praia Vermelha, do lado, aqui está o Pinel, aqui está o IPUB, que a gente chama, Instituto de Psiquiatria, da Universidade Federal. A gente tinha muito desses casos, muitos. Então, eram as internações que mais duravam, e às vezes duravam o tempo inteiro. Né? Você entrava e saía da residência, a pessoa estava lá. Né? Tava lá. Por quê? Porque não tinha estrutura familiar, não tinha estrutura medicamentosa. Porque assim, o CAPS, você vai lá, pega o seu remédio, leva para casa e toma. Sim. Como que um esquizofrênico delirando, que todo mundo está contra, que todo mundo tem alguma trama ali contra ele, ele vai tomar o remédio espontaneamente? Não vai. Naquela época que eu fazia residência, a gente tinha uma medicação de depósito, que a gente chama de depósito, aquela injeção que você dá uma vez por mês. Uhum. Mas existia já, mas os efeitos colaterais eram muito grandes. Então você tinha a injeção e você tinha que dar um remédio oral para a pessoa tomar, para diminuir o efeito colateral. Então não era muito confortável. Hoje se evoluiu muito nisso. A gente tem medicações de depósito que duram um mês. Nos Estados Unidos tem que duram 3 e até 6 meses. Olha só. Exatamente, o que é ótimo, né? Hoje no Brasil existe a mensal, que é muito boa, que o nome é Invega Sustena, né? Antigamente só tinha o Aldol Decanoato. Decanoato porque ele era liberado aos poucos. Entendi. Então, naquela época a gente tinha poucas opções. Hoje, o Invega Sustena é uma medicação muito boa de depósito, que você faz uma vez por mês. Mas eu te pergunto, no caso do Gerson, vamos supor que a gente tivesse feito o diagnóstico, que não foi. A maior dificuldade de um TDAH na vida em geral depende, porque assim, nenhum TDAH é igual ao outro. O critério para a gente tratar não é se é TDAH ou não, é o quanto ser TDAH traz sofrimento e limitações. E dentro do ser TDAH, quais sintomas que incomodam? É a impulsividade, jogando os relacionamentos ladeira abaixo? É a desatenção, gerando desorganização, falta de planejamento? É a inquietação, fazendo que uma pessoa não consiga, por exemplo, ir ao cinema, porque não consegue ficar dentro de uma sala de filme por 2 horas? Não consegue ver um filme em casa? Não consegue assistir uma série, porque a inquietação é tamanha que ele tem que estar o tempo todo se mexendo? Tudo pode ser prejudicial, mas tudo tem jeito, tudo tem que ser organizado. Agora, sem o conhecimento de si, do seu funcionamento e aonde pega para você o TDAH, ninguém vai poder te ajudar. Por isso que você tem que ter conhecimento. Vamos juntos nessa jornada de autodescoberta? No meu curso Superando o TDAH, eu pego na sua mão e mostro passo a passo como transformar a inquietude de uma mente em uma força poderosa que trabalha sempre a seu favor. Aproveite que o curso está em uma condição incrível. Conheça o curso agora mesmo.